Olá, sejam bem-vindos a mais um Colono do Rei. Eu espero que vocês tenham tido um Feliz Natal. E as notícias dessa semana vão se resumir basicamente a isso: as mensagens de Natal que os reis tradicionalmente mandam nesse final de ano. E não só os reis, mas também políticos, presidentes como Obama e Dilma também mandam mensagens de Natal nesse final de ano. Mas como esse é um canal monarquista, nós só vamos falar das mensagens de Natal dos monarquistas. A mensagem de Natal a ser comentada é a do rei Filipe VI da Espanha. Essa foi a primeira mensagem de Natal do rei desde que ele ascendeu ao trono em junho deste ano e, portanto, teve uma grande expectativa sobre o que ele falaria nessa sua primeira mensagem. Um dos temas que ele mais abordou foi a corrupção, e a Espanha agora está vivendo uma grande crise de corrupção dentro do governo também, com o caso Nós, que envolve a irmã do rei. E ele disse que a corrupção era um mal que tinha que ser cortado pela raiz. O rei também falou um pouco sobre a situação da Catalunha, que como poucos são os catalães que querem realmente ver uma Catalunha separada da Espanha. Então, isso é uma coisa que vai irritar bastante os republicanos catalães. A mensagem vem do Grão-Duque de Luxemburgo. Essa mensagem me surpreendeu bastante. Eu não esperava ter gostado tanto dela quando eu li. Nessa mensagem, o Grão-Duque falou sobre os 100 anos do começo da Primeira Guerra Mundial e também sobre seu fim, e o fim da Segunda Guerra Mundial, sobre a paz que hoje se tem na Europa depois de tantos anos de guerras cruéis. O Grão-Duque falou também sobre a queda do Muro de Berlim há 25 anos atrás e como a gente pode levar a liberdade e a democracia para esses outros países em regimes opressores. O Grão-Duque também falou sobre um balanço na nossa vida entre a vida individual e a vida coletiva que nós precisamos ter se nós quisermos fazer um mundo melhor, um país melhor. Né? Essa mensagem ficou muito boa, eu vou colocar o link de todas elas na descrição. A terceira mensagem de Natal vem do rei da Holanda. O rei começou lembrando o abatimento do voo da Malaysia Airlines no começo desse ano na Ucrânia, o voo que ia da Holanda até a Malásia. E ele usou isso para falar como que nessa época que deveria ser de felicidade para todos, essas pessoas que perderam parentes queridos nessa tragédia, ou não só nessa tragédia, em qualquer outra circunstância, elas estão sofrendo muito nessa época e não estão felizes, infelizmente. O rei também lembrou que nós temos que ajudar aquelas pessoas que precisam mais da nossa ajuda do que a gente, e também da necessidade de se construir um país em conjunto. O rei também lembrou os 70 anos da libertação da Holanda dos nazistas e o valor que nós temos que dar à liberdade e à democracia hoje. Por fim, o rei falou uma coisa que eu achei muito importante, que resume basicamente a ideia da monarquia em muitos aspectos, que é a necessidade de haver a unidade na diversidade. A Casa Imperial do Brasil também aproveitou esse momento de festas para mandar sua mensagem de Natal, não só aos monarquistas, mas a todos os brasileiros. O príncipe Dom Luís José de Bragança, ele falou um pouco sobre como foi o primeiro Natal e ao final nos desejou um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, abençoado pela Sagrada Família. Uma coisa que eu queria falar sobre isso é os reis, todos os reis nessa mensagem de Natal são eles mesmos que escrevem no seu discurso, mas o príncipe Dom Luís, como ele não é um chefe de Estado, ele muito provavelmente não tem uma pressão a não falar muito desses tópicos de religião, porque a gente vê que a maioria dos reis não falam sobre isso, não ser a rainha, o que eu acho uma coisa triste, né, porque o Natal tem a ver com isso. Então, muito obrigado a Sua Alteza Imperial Real. A nossa última mensagem da semana vem da Rainha Elizabeth do Reino Unido. As mensagens da rainha, elas são muito boas, eu gosto bastante delas, porque ela não fica muito presa só a esses temas de política.
ela parece que ela tem muito mais liberdade para falar de outros temas. E a mensagem dela desse ano se resumiu basicamente a falar de reconciliação, né, por causa dos 100 anos do começo da Primeira Guerra Mundial. E ela começou falando sobre os eventos que ocorreram nesse ano para lembrar o começo dessa guerra e como que os países dos dois lados eles se encontraram juntos, reconciliados, para construir agora uma Europa unida. Ela também usou esse exemplo de reconciliação para falar sobre o plebiscito na Escócia e como que vai ser necessário reconciliar os interesses daqueles que ganharam e perderam. A rainha também falou que da visita dela à Torre de Londres, porque nesse ano, com 100 anos do começo da Primeira Guerra Mundial, eles colocaram várias tulipas vermelhas de plástico na torre para cada morto britânico que teve na Primeira Guerra Mundial. E a frase dela, ao falar sobre isso, foi marcante, porque ela disse que a única reação possível quando você entra no ambiente é o silêncio. A rainha também terminou seu discurso falando como que a vida de Jesus Cristo sempre foi uma inspiração para a vida dela, também a respeitar as pessoas independente do seu credo e da sua nacionalidade. Claramente ela falou isso por causa da crise que está tendo agora no Oriente Médio com o Estado Islâmico. Houveram mensagens de outros reis também que não foram comentadas. Algumas não foram porque eu realmente não achei, como a do rei da Noruega, da rainha da Dinamarca ou do príncipe Liechtenstein. Se você tiver alguma delas, por favor, deixe nos comentários que eu possa ler depois. E outros mensagens também que eu considerei com um assunto que não foi tão relevante ser comentado como as do rei dos belgas e o rei da Suécia. Mas mesmo assim eu vou deixar o link delas na descrição para que vocês possam assistir ou ler depois. Nossa última notícia do dia vem da Espanha, novamente sobre o caso Noas. Eu documentei essa notícia pela primeira vez, eu não achava que ia ter tanta coisa para falar sobre isso, mas ocorreu um novo acontecimento nessa semana. O juiz que está cuidando do caso vai levar a infanta Cristina a julgamento, porque há um processo sendo movido pela infanta Cristina por um grupo fascista chamado Manos Limpias, e então como tem um processo contra ela, ele não pode simplesmente abandonar o caso por falta de provas, como queriam os advogados dela, e também realmente há falta de provas sobre o envolvimento dela. Todos os grupos que cuidam de corrupção na Espanha já tiraram todas as queixas contra a infanta justamente por falta de provas, mas ela está indo a julgamento por uma mera formalidade, por causa desse processo desse grupo fascista, ultranacionalista, que quer derrubar a monarquia, porque a monarquia ela não é uma instituição ultranacionalista, xenofóbica. Não, o rei Dom Juan Carlos era casado com uma princesa grega, a rainha Sofia, e parece que isso deve incomodar bastante esse grupo. Ok, pessoal, esse foi mais um Coluna do Rei. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se vocês tiverem alguma pergunta, comentem aqui embaixo para que eu possa responder no próximo vídeo. Se vocês não forem inscritos no canal, por favor, se inscrevam agora. Compartilhem também esse vídeo se vocês tiverem gostado para que ele possa atingir o máximo de pessoas. E eu quero também agradecer as pessoas que já estão compartilhando os meus vídeos. Também as páginas no Facebook, como o Movimento pela Restauração da Monarquia no Brasil. É uma página muito boa. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para que vocês possam curtir. Então é isso. Nós nos vemos semana que vem. Tenham um feliz ano novo.